Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2025, 4h50. Inter 1, Flamengo 3. Inter escala reservas e apanha dentro de casa. Arrascaeta é visto fugindo com o cinto na mão. Inter 0, Flamengo 2. Inter escala titulares, faz show de plata e apanha mais uma vez. Menino Ney e Alessandro Barciaro se juntam para chorar. Enquanto o ex-jogador tem 6 motivos, o diretor declara 277 milhões. O que são 46 mil vezes mais. Saudações rubro-negras. Não conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho. Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2? Esse é gente boa, mas... Pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Fala, Picareta. Estamos no ar. Olha, eu gostaria de adicionar um bagulho de reação aqui, ó. Ó, botando um fone aqui. Parece pra você? Não, pra mim tá parecendo nada, não. É, que vergonha então, né? Mas enfim. Hoje era o seu episódio sério, né, Alex? Porque a semana foi boa, né? Não, mas assim, vai começar sério porque o Guilherme vai alugar meia hora aqui. Eu vou ali embaixo comprar um pão rapidinho, tá, rapaziada? O Guilherme vai falando aí que ele tá emocionado, ele tem muitas coisas pra poder tirar do peito dele. Então, assim, aí depois a gente volta pra programação mais leve, mais tranquila, mais divertida, tá bom? A gente até começou com muita piadinha. Nada era sem risadinha nesse início, né? Mas beleza. Assim, não, mas falando sério, assim, eu acho que meu rant já foi diluído, né? No tanto que a gente começou brincando. Mas, cara, eu queria começar com isso porque eu acho que a gente pode ter um clima leve pro resto do episódio. Eu vou tentar ser rápido, mas assim... Já volto, rapaziada. Eu só queria falar assim, cara. Eu vou tentar contextualizar a parada, né? A gente, depois dessa semana de muito bom futebol, que a gente vai comentar mais à frente, a gente vê uma série de pessoas explicando com vários motivos, assim, diversas coisas para reafirmar as próprias opiniões. Então, por exemplo, a gente vê uma galera dizendo assim: ah, era só dar bola na área pro Pedro que ele ia fazer gol, Felipe, tá vendo? Ah, porque o Felipe é tão teimoso, precisou alguém perguntar na coletiva sobre o Saul para ele botar o Saul de volante para tirar o Alan Everton Araújo do time e tal. Porque o Felipe Luiz não queria fazer isso. Foi graças à nossa reclamação no Twitter que ele fez. Ah, não era problema de ter sido titular. O plano de jogo foi errado porque o Pedro vem jogando melhor. Ah, por que o Vinha não é relacionado? Ele é melhor que o Ayrton Lucas e tal. E a gente vê a galera, tipo, ou reclamando, achando coisa pra reclamar, ou, muitas vezes, quando vê que o time joga bem, atribui o jogar bem, única e exclusivamente, a uma mudança que reafirma aquilo que a pessoa já vem falando, né? E, cara, eu acho que era muito óbvio que o Flamengo ia melhorar como vinha jogando, né, Alex? A gente já vem trazendo isso há muito tempo, porque, tipo assim, mano, quem diria? Assim, o time teria uma queda no meio da temporada física pela sequência de jogos. Quem diria que você perdendo o Gerson e o Pulgar, a qualidade do seu meio campo cairia? Quem diria que depois de você estar numa sequência com o Arrascaeta muito desgastado fisicamente, você poupar ele nos jogos da Copa do Brasil, que muita gente inclusive reclamou, né? Porque resultou na nossa eliminação, que o Arrascaeta voltaria a jogar em altíssimo nível. Quem diria que o puxão de orelha no Pedro e que ele voltar a ter intensidade, voltar a praticar em alto nível, ele voltaria a ter vaga e voltaria a ajudar o time? Quem diria que depois da saída do Wesley, né, que era o nosso lateral direito titular, jogando em altíssimo nível, a gente teria uma queda ali, que a gente estava com o Vinha machucado, o Ayrton Lucas machucado e o Alexandre machucado. Então estava praticamente só com o Varela para fazer as duas laterais durante um período. Então é óbvio que a linha de defesa ficaria mais insegura, né? Acho que são todas coisas muito óbvias. Quem diria que o Samuel Lino, o próprio Saul, com o tempo e tendo mais jogos e tendo mais sequência, eles iriam se adaptar mais. Como a galera tá criticando o Felipe Luiz não ter botado o Saul de volante no jogo de ida contra o Inter, sendo que o cara tava 3 meses sem jogar, tava de férias, acabou de chegar
E quem diria que se você poupasse ele um jogo, dedicasse mais tempo de preparação, de treino, você conseguiria ter ele nos 180 minutos, nos 2 jogos seguintes, jogando em alto nível. Então, assim, de forma geral, eu tô tentando abreviar muito meu rant, Alex, aqui. Mas de forma geral, quem diria que essas séries de questões contextuais afetariam o desempenho do time e que conforme elas fossem naturalmente resolvidas, o time iria voltar a crescer, cara. Tipo assim, era uma coisa tão óbvia e a galera quer atribuir a uma série de coisas que quer criticar o trabalho. Sendo que era muito claro que o problema não era o trabalho, o problema era uma fase do trabalho que estava tendo que lidar com questões de contexto, uma reformulação no meio do ano, porque a gente perdeu alguns dos principais jogadores do esquema, né? Outra coisa para adicionar, quem diria que com o Plata voltando, né? Ele voltou no Mundial, ele tá voltando de lesão. Ele voltando a ter ritmo de jogo e a desempenhar, ele ia voltar a ser importante para o time e jogar muita bola, como ele já vinha jogando. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores da temporada, se lesionou e o time sentiu a falta do Plata quando ele não estava disponível. Então, tipo, não sei se você vai concordar comigo com isso, Alex, mas são fatores muito óbvios que estavam aí colocados, né? Que a gente vem apontando episódio após episódio o quanto que essas questões contextuais pesam e afetam o time. Então, eu acho que a galera precisa também, às vezes, eu acho que esse seria o cerne do meu rant, assim, confiar no processo, cara. Eu acho que a galera precisa entender que, tipo assim, futebol não pode ser tão imediatista, não pode ser só resultado, porque trabalho é processo, mano. E a gente vê um processo do Felipe Luiz que é desde que ele assumiu o time. A gente pode ter discordâncias, a gente tem discordâncias, eu tenho discordância, o Alex tem discordância em relação ao Felipe. Mas a gente tem que entender que existe um processo ali, a gente tem que analisar dentro desse processo como é que o time vinha jogando e entender por que o time passou a jogar menos e passou a jogar mais, né? Então acho que a galera às vezes coloca nas contas como se o treinador, tipo, comparar o trabalho dele com o Tite, sabe? E eu acho que é muito clara a diferença dos trabalhos, assim, muito, muito clara. Apesar de ter passado por um momento ruim, sim, no pós-mundial, o Felipe Luiz. Mas eu acho que não dá pra ter esses discursos oportunistas. Acho que o principal é isso. Isso que me pega mais. E tem uma galera que, por exemplo, agora ainda quer ficar focando, tipo, no Pedro e o Felipe Luiz tiveram treta, o Pedro não pode ser reserva do Bruno Henrique, sendo que o Pedro foi titular em um jogo, o Bruno Henrique foi titular em outro, e o Felipe Luiz desde o início do ano tem tido uma filosofia de revezar elenco. O Pedro vai ser titular em certas condições de jogo, em que o time vai ter um plano de jogo, que precise de um 9 que faça o pivô, que tenha um jogo curto, que tenha força física, que tenha mais presença dentro da área, enquanto o Bruno Henrique pode ser titular num plano de jogo que vai exigir velocidade, vai exigir bola nas costas do time adversário, vai exigir um jogo mais longo, né? Talvez de mais força física e explosão. Então, assim, é muito claro que você pode entender as coisas com um pouco mais de profundidade e abrir mão de certos discursos oportunistas. E por que que eu posso trazer com tudo isso, assim, para não ficar só na parte da reclamação, né, Alex? Eu acho que, primeiro, era esperado por a gente aqui no podcast que o time crescesse, né? A gente falou isso antes, né, Alex? Não sei se você já voltou, que você falou que ia sair para comprar um pãozinho. Você tá aí ainda? Acabei de voltar, Guilherme. Você já acabou de falar já? Não, ainda tô falando, só queria confirmar que você tava ouvindo, né? Fiquei Ah, triste de não, ficar sozinho. então eu vou ali fora rapidinho de novo. Pode Não, seguir. beleza. Não, é que assim, galera, vocês podem voltar aí, ó. A gente pegou aqui a marcação. No episódio 15, eu começo a falar no minuto, minutagem 7:14, eu falo até minutagem 13:05. Foi uma fala longa onde eu estava expondo os problemas do time na temporada e como eles tinham se intensificado naquele momento. E eu concluo a minha fala dizendo exatamente assim. A gente está num momento que eu vejo assim. Talvez daqui a 3, 4 episódios, se esses problemas não tiverem mudado, eu acho que a gente tem que entender que o problema é do Felipe. Mas eu acredito muito que com as chegadas novas para o elenco, a tendência é que muitos desses problemas já nem sejam mais tão problemáticos assim, né? Então, cara, era muito óbvio. E eu vou chegar num lugar com esse raciocínio, né? Eu vou concluir. Mas assim, era muito óbvio que a gente estava passando por uma fase ruim, uma fase em que era muito importante competir, e o time competiu, em que era muito importante ter resultado, e o time teve resultado, porque era óbvio que o desempenho ia cair naquele momento, e o Flamengo nos últimos anos, esse Flamengo vitorioso, com esse elenco, essa estrutura, etc., tem muita dificuldade em conseguir resultado quando não tem desempenho. Então tem um mérito do Felipe também em conseguir
desassociar as duas coisas nesse momento, né? Que, tipo, sabe que o desempenho vai cair, mas você consegue ser competitivo a ponto de ter resultado. Uma coisa que o Palmeiras faz muito bem e que a gente tem muita dificuldade em fazer. E, ao mesmo tempo, era muito óbvio que o desempenho ia melhorar. Porque a gente estava passando por uma reformulação. É o que eu falei, mano. Você perde o Wesley e Gerson por venda, e você perde o Pulgar por lesão, e você tá com o Plata ainda voltando. O Jorginho tá, apesar de ter chegado muito bem, se adaptando ao time. O Arrascaeta tá vindo numa sequência que ele tava desgastado, sim. Então você tem uma série dos principais jogadores do time passando por um momento não tão bom, e você tem outros jogadores que vão chegar para melhorar. A gente falou o ano todo, né, Alex? Que quando o Pedro voltasse a performar em alto nível, o Flamengo ia voltar a fazer mais gols. E naturalmente é o que está acontecendo. E agora a galera tá cobrando do Felipe não relacionar o Vinha. Sendo que é a mesma situação, mano. Um jogador com uma lesão gravíssima. Dê tempo ao tempo. O Vinha vai voltar a ter minutagem, vai voltar a ser relacionado, vai voltar a performar em alto nível. Mas ele passou por uma lesão gravíssima, cara. Talvez não seja ainda o momento. O Pedro, desde que ele voltou de lesão, a galera queria que ele fosse titular. Ele não tá de nível para ser titular. Agora ele tá e ele vai entregar muito mais, tendo passado pelo processo completo, do que se você tentar acelerar esse processo. E, assim, para concluir, eu vou trazer num quadro que a gente falou que ia ter nesse nosso podcast, né, Alex, mas a gente acabou não fazendo, que na verdade é uma mistura de dois quadros isso aqui, porque a gente tinha um relacionismo, que era pra gente relacionar com outros assuntos, futebol e outros assuntos, e tinha um letras rubro-negras, que era pra gente ler um pouco de alguns textos, né? Mas eu vou trazer um referencial teórico aqui, que é do livro Os Fundamentos da Teoria Linguística de Chomsky, do Maximiliano Guimarães, que eu acho que ajuda muito a entender sobre o que eu tô falando aqui e por que eu tô falando isso. Ele está explicando os conceitos de competência e desempenho para o Chomsky, né? E aí ele traz, dentro dessa parte, ele traz o seguinte aqui, Alex. Nesse aspecto, a linguagem não difere de nossas outras habilidades e práticas. Por exemplo, considere um músico virtuoso que domina plenamente as técnicas do piano, com plena competência para executar exemplarmente todos os movimentos necessários para tocar uma peça musical que ensaiou exaustivamente. Não é impossível que ele, eventualmente, tenha um desempenho fraco num concerto porque está com as mãos machucadas, ou está psicologicamente abalado, ou fisicamente debilitado por uma doença, ou esqueceu os óculos e não enxerga bem a partitura. O desempenho não depende apenas da competência. Depende também das circunstâncias que, se muito adversas, podem fazer o mais competente dos competentes ter um desempenho de um amador. Inversamente, considere um atleta de tiro ao alvo amador, inexperiente e com pouca técnica. Se ele competir dopado, com fármacos que diminuam bastante sua frequência cardíaca, ele contará com um tempo muito maior que o normal entre uma batida cardíaca e outra para planejar e executar seu tiro sem o risco de um microsolavanco afetar a precisão milimétrica de seu tiro. Consequentemente, ele pode vir a ter um desempenho de campeão que excede em muito a sua competência medíocre. Em linhas gerais, a dicotomia competência e desempenho é basicamente isso, algo trivial, atestado em diversas atividades humanas sob outras formas. Então, cara, eu vou fazer essa aplicação no futebol. Tu tá familiar com os conceitos de competência e desempenho, né, Alex? Porque eu já tô há 40 minutos falando sozinho e eu tô me sentindo mal com isso. Tu é familiarizado com esses conceitos, né? Você já acabou Entende já, Guilherme? Ah, não onde eu tô acabou não, querendo desculpa. chegar. Pode continuar, Guilherme. Achei que você já tinha acabado já. Eu tô Tá, ficando agora eu paranoico. vou trocar a comida do meu cachorro, calma aí então. Eu tô real ficando paranoico, essa eu tô. Mas assim, cara, eu acho que é muito clara a aplicação que eu tô querendo fazer aqui, né? A competência é algo que você entende como se fosse o potencial. E entre o potencial e o desempenho prático, existe uma série de contextos, existe uma série de fatores que vão afetar, né? Então, eu acho que era muito importante enxergar nesse momento em que o desempenho do time, que eu estou usando desempenho especificamente puxando desse sentido chomskiano, tá? O desempenho do time estava abaixo por fatores que não diziam diretamente respeito à competência do trabalho que estava sendo feito. E eu acho que é muito importante ter essa leitura que consiga separar. Entender, tipo, existe um trabalho por trás, existe uma qualidade tática, existe uma força defensiva, existe um entrosamento, existem movimentações coordenadas, existe um grupo fechado. Então, tipo, entender tudo isso, você entender o potencial que isso pode te entregar quando você não tiver mais nessas condições adversas. E aí eu vou realmente encerrar aqui, que vai ser esse mesmo, isso aqui, Alex. Falando que, por isso, eu acho muito estranho que a galera inclusive cheguei ao ponto de pedir a saída do Felipe, ou como eu falei, comparar o trabalho do Felipe com o do Tite.
porque eu acho que a galera não entende qual é o potencial ou qual é a competência que você pode tirar de um contexto muito específico que o Flamengo tem hoje, que é do Felipe Luiz como técnico, que a gente já apontou quando ele assumiu o time, no ano passado a gente apontou isso, né? Se quiser voltar lá no episódio. Acho que é o Heavy Metal Sócio-Interacionista, né, Alex? O primeiro episódio do Felipe, a estreia dele. Sim. A gente chegou a apontar que, cara, um contexto muito específico em que o Felipe é um cara que é torcedor do clube, é um cara que viveu o clube como jogador, entende o funcionamento do clube, conhece o elenco, é um cara que é muito inteligente, é estudioso, é um cara que tem experiência de dentro de campo e de fora de campo, né? É um técnico que tem conceito, que tem convicção, que teve troca com diversos dos maiores técnicos do mundo. Então, assim, se você pega todo esse contexto, quantos times no mundo hoje tem isso? Um técnico jovem, um técnico começando, que tem identificação com o clube, que pode ficar de longo prazo ali. Cara, qualquer time adoraria ter isso, porque o potencial que você pode tirar de um trabalho desse é muito alto, cara. É muito alto. E até agora o Felipe demonstrou isso. Porque também, se a gente tivesse falado isso quando ele assumiu e o trabalho dele tivesse péssimo até agora, esse potencial não teria sido demonstrado na prática. Mas foi. Né? Até agora foi. O potencial foi demonstrado e ainda tende a crescer. É um técnico do seu primeiro, ele não tem nenhum ano como profissional. Então acho que é o tipo de cobrança, por exemplo, de pedir saída dele, etc., que não faz sentido. É você não valorizar o que você pode tirar dessa situação muito única que a gente tem aqui. E aí, para exemplificar isso, já fazia a transição para sair dessa parte inicial, é a nossa relação com o Inter no Beira-Rio, né? Eu acho que eu posso até deixar você falar isso, Alex. Guilherme, eu vou ter que te interromper, cara. Porra, já são 17 minutos de podcast e, tipo, você não me deixou falar, tá ligado? Tipo, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer em casa, tá ligado? Literalmente, eu posso sair dessa chamada aqui e ir dormir, porque não tem mais nada pra fazer no meu dia. Que, enquanto você tava falando, tava resolvendo aqui, e você não para de falar, mano. Peraí, teu dia dura 17 minutos? Não, tudo que eu vida precisava boa, fazer hein? ainda. Ô, Tudo que eu ainda vida precisava boa, hein? fazer. Eu já fiz, porque, pô, tu não parou de falar, cara. Nossa, Eu que tentei, eu horror. tentei te chamar, mas tu quis comprar pão 2 vezes, né? Aí foi triste. Porque você Mas não parou assim, de falar, mano, por 17 minutos. Não, assim, mas você me deixou super sem graça, me chamando o tempo todo pra comentar, mano. Eu tô aqui fingindo, fazendo sacanagem, eu comecei a me sentir mal. Tanto que eu literalmente tive que responder você em dado momento, seu sem graça. uma galera, a Mas gente assim, eu tá zoando, concordo. tá? Só pra deixar claro. Não, Deixar exatamente. claro. Não, O não Guilherme é um acredita. canalha, mas, pô, mas é O pura podcast não vai enganação isso aqui, acabar. tá? O podcast não vai acabar. Ou será que vai? Mas assim, eu concordo plenamente com o Guilherme. Eu acho que o ponto que ele trouxe sobre competência. Cara, assim, trazer Chomsky, tipo, é uma parada assim, pra mim foi o segundo semestre da graduação. E só que assim, meu segundo semestre foi um pouquinho mais. Tá um pouquinho mais distante do que o segundo semestre do Guilherme, então é curioso pensar nisso, mas foi muito bom voltar. E faz total sentido. E eu concordo, assim, sem botar qualquer tipo de vírgula ou ponto a mais no que o Guilherme falou. Muito bem colocado. Diva sabe tudo. Mas, assim, sobre essas questões de discussões, tá? É que a gente já se dedica muito a questões de discursos, né, Guilherme? Assim, as coisas que essas pessoas vão falar e tal. E assim, você falou sobre isso. Acho que você falou até mais, talvez, comigo antes da chamada do que agora. Mas, mano, é muito engraçado, né? Tipo, o uso do Saul, né? Tipo, só botou o Saul porque perguntaram ele na coletiva. Gente, tipo, vocês realmente acham que, tipo, o Felipe precisa que falem pra ele disso? Mas pior do que isso, vocês preferiam que ele não fizesse isso, que ele não pensasse nisso, talvez? Tipo, que ele tivesse sido perguntado acerca disso e insistisse em não fazer? Porque, tipo, a gente falou aqui, né? Eu lembro de dizer claramente que eu achava que era um erro o Saul ser considerado apenas como uma reposição ao Gerson. Porque pra mim já era um erro o Gerson jogar na posição que ele jogava. Não era melhor aproveitamento dele. Eu entendia claramente, falei isso várias vezes, que o Gerson pra mim seria melhor utilizado por dentro. E quando jogou por dentro, acho que foi melhor do que por fora. Mas aí, tipo, e falei a mesma coisa sobre o Saul. Então, mas vocês preferiam que talvez se não tivessem comentado ou tivessem comentado ele insistisse num supostamente erro, era melhor? Então, assim, parece que não tem uma vitória, sabe? Parece que nunca tem como ganhar. Sempre é uma derrota. Isso é muito frustrante. Então eu entendo o motivo do Guilherme querer falar por uns 15 minutos sobre isso. Tem gente que não sabe ser feliz, né, Alex? Resume um Não pouco sabe. isso, né?
Não sabe, tipo, às vezes eu acho que eu não sei, Guilherme. Às vezes eu tenho um pouco de medo de não saber. Mas eu acho que eu sei muito mais do que essa galera. Porque, cara, eu vou te falar, ontem eu só fiquei pensando assim, cara, que momento pra estar vivo. É uma sensação. Eu comecei a sentir ontem. Inclusive, de fato, essa coisa meio tipo assim, cara, tipo, não é igual o Flamengo de Jorge Jesus. Mas, pô, me passa uma sensação semelhante. De aproveitar, sabe? De, tipo, é um time que me dá confiança de que vai ganhar. E é como você falou, cara, você tinha dito lá, tipo, dá o tempo pro tempo e tal, e indiscutível, cara. A gente viu um Flamengo que agora a gente pode olhar pra ele e falar. As peças começaram a ter mais utilidade. O Samulino, tipo, basicamente, de todos, eu acho que ele é o mais claramente o titular absoluto da posição dele, tá ligado? O Saul claramente tem a condição de ser o titular, mas a gente tem que ver como é que o Felipe pretende usar. E ainda tem peças pra retomarem e tal, então talvez o Saul não seja necessariamente o titular absoluto da posição, mas também já dá a opção, ainda mais no momento onde a gente tá, com alguma falta de jogadores ali pra aquela parte central do meio-campo, né? O Carrascal ainda nem começou a jogar, sabe? Mas assim. E o Jorginho é o cara que é, então faz diferença pra gente, sabe? E 3 episódios atrás, pô, a gente tinha menos peças. Então, tipo assim, dar tempo ao tempo era essencial. A gente, felizmente, assim, previu tudo, tá ligado? Acho que a gente só precisa realmente agora, Guilherme, estipular os valores os números da Mega Sena. O Lucas Gabriel passou. Aliás, shout-out aí de graça do Lucas Gabriel, que não erra um tweet. Ah, é É, verdade, foi. Ah, pra era ninguém que é isso que ele tava sério. fazendo. Ah, agora que eu entendi, O eu não cara tinha que lido. viu, dá 3 números. Ele mandou 7, 9, É 14, 16. Não, pera, faltei um, né? 7, 9, 16. 14, 16 e 21. Não, 14, 16, Eu pulei um 21 e número. 27. Ah, 27, eu esqueci do BH. Nossa, vacilei demais. É porque assim, eu acho um pouco errado ele não colocar o 8 do Gerson aí, mas tudo bem. Tudo bem, vou deixar passar porque a foto dele é do Felipe, ele é fã do Felipe e tal. Aí ele botou o 16 e o 21, né? Ele botou o quarteto e botou os laterais. Foram duas camisas que o Felipe usou, né? 16 e 21. Ah! Ah, verdade. Falando assim, eu tô pensando que o Rafinha que chegou em dado momento com 21, não. O Rafinha sempre foi Não, 13 mesmo, né? eu também não lembraria disso, mas eu vi alguém falando, tipo, sobre um cara de Santa É que 21 foi Catarina na. Aham, jogando porque ele com foi 21 na na Libertadores. Libertadores, É, que era o isso aí, isso aí, isso Jorginho aí. e o Sim, Felipe, tá sim. ligado? Por isso que eu É, de lembrei disso. fato. Mas De enfim, fato. mas enfim, Mas também assim, ficou faltando isso no meu rant, né? Porque eu falei assim, vejam no episódio 15 que eu falei isso, vale dizer, eu falei daqui a 3 episódios a gente vai poder ver, e hoje se fazem 3 episódios daquilo, né? E acho até que, assim, pra dizer, acho que a evolução foi até maior do que eu esperaria, porque eu lembro de dizer claramente pra tu, eu não sei se foi nesse mesmo episódio, que tipo, eu achava que ia demorar até um pouco mais pro time se entrosar com os jogadores que estavam chegando, só que a gente tinha decisões muito importantes da Libertadores antes, né? Então a gente precisava passar na Libertadores e depois o time ia crescer. E o time cresceu até antes do que eu estava esperando, assim. Então acho que sim. foi até bom, assim, pensando nisso. Eu diria que não apenas só antes, como mais do que eu imaginava também, sabe? Tipo, eu imaginava que, tipo, esse teria sido talvez o futebol daqui a umas 2 semanas. Talvez Uhum. ainda nem tão bom assim ainda, sabe? Eu realmente me impressiono com o salto que deu, porque parece que foi uma soma de, tipo, é, técnico e físico, sabe? E por mais que a gente fale muito sobre as preocupações que a gente tinha com o físico da linha de zaga, por exemplo, do ponto de vista do resto do elenco, é, parece que as opções realmente passaram a nos oferecer um respiro físico que era necessário também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, E, só concluir. e não, só pra falar sobre isso que você falou, é muito rápido. Você falou assim, tipo, Sim, você sim. esperava esse futebol daqui a 2 semanas. E lembrando que, tipo, a gente tem 2 jogos nas próximas 2 semanas e depois é uma data FIFA. Então, tipo assim, é um cenário muito otimista, sabe? Muito Sim. otimista. E são Vai dois ter jogos em tempo pra casa. trabalhar. São 2 jogos em casa contra adversários não tão bons ou que não tão tão bem. E, tipo, a gente já teve esse salto, já teve essa melhora e a tendência agora é melhorar mais, sabe? Então, tipo, com tempo pra trabalhar. É um cenário muito bom, assim. Eu realmente, tu falou isso da sensação do time de 19 e realmente, tipo,
eu tô meio que nessa expectativa, assim, de pós-data FIFA, o time tá numa outra rotação em relação ao resto do futebol brasileiro. Mas isso aí já é especulação, tá ligado? Não, mas assim, o importante é destacar que quando eu digo sensação, eu tô falando do ponto de vista do da confiança que eu tenho no time, não no futebol, tá? Sempre tô deixando muito claro, até porque Sim, o sim, sim, próprio Felipe sim. falou sobre isso, né? Sim. É aquela É, coisa do Flamengo não tem adversário, tem vítima. É nesse sentido, né? aham. Mas assim, eu vou até trazer esse negócio, porque acho pertinente, porque a gente trouxe. Porque é muito marcante pensar no Flamengo contra o Internacional também como um adversário que o próprio Jorge Jesus vitimizou. E aí teve esse dado que a gente achou, né, Guilherme? Que é o Flamengo contra o Internacional Libertadores. A gente tá falando de 7 jogos. Não, perdão. 5 jogos que o Flamengo nunca perdeu. São 3 vitórias do Flamengo, 2 empates, com 7 gols do Flamengo, 2 gols do Internacional. E o histórico do confronto ele dá conta de. Vamos lá. Flamengo 0-0 na Libertadores de 93. Não, Internacional 0, Flamengo 0, melhor colocando, porque aí dá pra ter essa noção de quem é o mandante, né? Na Libertadores de 93. Na volta, foi Flamengo 3, Internacional 1, no mesmo ano, né? Aí em 19 teve o 2-0 que o Flamengo foi mandante na ida. E na volta o mandante o Inter, né? Foi 1-1. Aí aqui tá contando o Flamengo 1-0 na Libertadores desse ano, na semana passada. E aí a gente acrescenta hoje o Inter 1, o Inter 0, Flamengo 2. Então, na verdade, são 6 jogos, com 4 vitórias do Flamengo e 2 empates. E 9 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso torna tudo tão fascinante pensar, né, nessa mudança de chave que o Flamengo tá tendo, porque até outro ponto que a gente tava conversando, né, Guilherme? O Flamengo virou é, o histórico total de jogos do retrospecto, né? Com o Flamengo tendo 41 vitórias contra 39 do Internacional e 34 empates. No total de 114 partidas disputadas. Então, assim, eu acho que é muito pertinente pensar, Guilherme, que a gente realmente está vivendo. Porque esse é um ponto importante, né? Que a gente vai. Se a gente mencionou o Flamengo de 2019 e tá falando essa sensação, é um Flamengo histórico. É um Flamengo. E a gente tem que falar que é histórico mesmo também por outras questões, como por exemplo, é um Flamengo que já é um Flamengo campeão. É a estrutura de um time campeão do ano passado, né? Então a gente só segue com isso e vendo provavelmente o melhor trabalho desde 2019, sabe? Eu vi até um comentário dizendo assim: o Flamengo, esse time não é melhor do que o Flamengo de 2022. Talvez individualmente eu consiga pensar em alguns jogadores melhores, porque a gente tá falando de, tipo, um time que ainda tinha Gabigol e Everton Ribeiro e tal. Mas vamos falar a verdade. No coletivo, eu acho que esse Flamengo é tão mais consistente. E a gente vê o nosso campeão do Brasileirão meio que prova isso. Então, eu tenho essa sensação bem bacana sobre o nosso decorrer da temporada tipo, o momento que a gente tá vivendo historicamente, sabe? E isso vai muito de encontro, a gente não botou exatamente isso na pauta, Alex, mas vai muito de encontro a algo que a gente traz desde o ano passado aqui no podcast, que é torcedor, aproveite, sabe? Aproveite a oportunidade de ter o Arrascaeta jogando no seu time, aproveite a oportunidade de ver o Filipe Luís treinando no seu time. Como a gente aproveitou muito, eu aproveitei muito o Everton Ribeiro no time, a gente aproveitou muito no podcast, inclusive, o Gerson no time. Enquanto a gente pode, a gente aproveitou muito o Gabigol no time. Aproveite, cara, porque assim, nesse sentido, os jogadores passam e o Flamengo fica. Nesse sentido é verdade, sabe? O tempo passa e daqui a um tempo, você não vai ter mais o Arrascaeta resolvendo todo o jogo, quarto e domingo. Então, tipo, aproveite, mano, porque, assim, tem muita cobra da bola nesse time do Flamengo, sabe? E é um trabalho que pra você também, mano, aproveita, sabe? Aproveita o trabalho, aproveita o futebol, aproveita os jogadores históricos que estão aí, que vestiram a camisa do clube, que representaram o clube, que ganharam títulos com o clube. Como a gente não notou aqui na pauta também, mas assim, como o Arrascaeta, que se tornou o líder de assistências da história do Campeonato Brasileiro. O cara com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro. Ele tá perto de se tornar o estrangeiro com mais assistências pelo Flamengo, com mais gols pelo Flamengo, desculpa. Como a gente tem como ele chegou a 100 assistências, né, pelo Flamengo.
O Pedro tá prestes a fazer 100 gols é, no Maracanã também. Então, assim, são jogadores históricos, são marcas históricas sendo feitas, e às vezes a torcida simplesmente não aproveita, cara. E aí é essa defesa, né, Alex, eu acho. E até falando dessa questão de mudar no confronto, cara, não eram jogos fáceis. Até pra gente poder também fazer a transição pros jogos em si, né? Não eram jogos fáceis, porque o Inter não é um time que historicamente seja nosso freguês, nem nada do tipo, né? Acho que Sim. é bem claro, é bem importante pontuar isso. E jogar lá no Sul não é fácil, nunca foi fácil. Tanto que a gente estava pegando nessa uma estatística que estava um pouco desatualizada, mas que dizia que a gente tinha 8 vitórias lá no Beira-Rio, né, Alex? Sim. Há um tempo atrás. Até pouco tempo atrás, acho que dá pra dizer que isso provavelmente vai estar na faixa de, tipo, até uns 2017, 2018, alguma coisa assim, nessa faixa. 8 vitórias no Beira-Rio. Assim, num confronto de, tipo, muitos mais jogos. Cara, 45 jogos. É bem pequeno. E eu vi uma estatística falando que, tipo assim, nos últimos 10 jogos, sem contar a volta da Libertadores agora, os últimos 10 jogos no Beira-Rio, o Flamengo tinha 2 vitórias, sendo uma pelo Brasileiro agora com o Felipe. Então, assim, não é um confronto fácil. Costuma ser um confronto de bom futebol. Isso a gente sempre traz aqui, que Flamengo e Inter costuma ser um dos melhores jogos do ano. E eu falei que essas iam ser 2 das semanas da melhor sequência de futebol que a gente ia ver no ano do Flamengo. Eu falei isso antes, tá? Mirassol e os 3 jogos contra o Inter. E me sinto plenamente satisfeito com essa sequência de 4 jogos. E, cara, o Felipe tem um retrospecto muito bom contra o time do Inter. Porque você falou aí do nosso retrospecto na Libertadores, né? Em que a gente chegou a 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, né? Um muito bom retrospecto na Libertadores. É exatamente o retrospecto do Felipe Luiz. Desde que ele assumiu, a gente tem 6 jogos contra o Inter, 4 vitórias e 2 empates. A gente empatou o jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro esse ano e no Beira-Rio pelo Brasileiro no ano passado. E o resto dos jogos foram vitórias. Porque ele jogou turno e retorno com o Inter, né? Porque o jogo estava atrasado. Então ele jogou os 2 jogos do Brasileiro ano passado contra o Inter. E jogou os 2 desse ano e 2 pela Libertadores também. Então, assim, realmente é uma virada de chave no confronto que o Felipe tá fazendo parte. E também para falar que mais uma coisa que a gente comentou antes, né, Alex? Isso aí eu me sinto bem feliz de ter falado isso, porque para mim é muito claro que aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Esse sorteio foi muito bom pra gente, cara. E aí também a gente pode falar sobre sobre o caminho da Libertadores, não sei. Tu vê aí, mas Bora assim, logo, bora logo. Já puxou, bora, cara. Já puxou, bora. Não, porque eu falei pra você, o melhor cenário pra mim era pegar o Palmeiras e depois uma chave fácil. Mas que eu te falei que eu comemorei quando a gente pegou o Inter. E não porque o Inter fosse um adversário fraco, mas porque eu achava que a gente precisava de um adversário pesado. E que o Flamengo tinha uma campanha ruim, sim, na Libertadores, na fase de grupos. Apesar de a gente defender muito o trabalho do Felipe, não dá pra gente brigar com a realidade. A campanha na fase de grupos foi ruim. Mas você tem uma coisa que o Mundial ensinou pra gente, é que classificar em primeiro nem sempre é a solução também, né? Eu acho que classificar em segundo nesse lado foi bom pra gente, no fim das contas. Pra quem tá Mas, puxando essa, Guilherme? Caraca, cara, deixa o passado pra trás. enfim, né? Mas assim, eu falei isso antes, cara. Vamos pegar um adversário pesado, porque o time do Flamengo cresce contra o adversário pesado, e a gente precisa dessa virada de chave na Libertadores. Porque se tu passa de um Inter, se tu passa de um Palmeiras, você se coloca muito mais forte como favorito. E eu vejo hoje o Flamengo como favorito junto do Palmeiras a Libertadores. Porque na Libertadores o Palmeiras vem muito bem. Eles já estão com 100% de aproveitamento. A gente tá gravando isso antes do jogo de volta deles, mas eu acho que eles ganham também. Então assim, eu acho que eles vão continuar com 100%. Mas eu acho que o Flamengo se coloca muito forte como um dos favoritos ao título. E eu acho que era importante ter um jogo pesado para isso. E a chave agora ficou mais tranquila, assim, no papel, porque é aquilo, Libertadores é Libertadores, a teoria nem sempre se prova na prática, né? Mas no papel ficou uma chave muito tranquila pra gente chegar na final, né, Alex? Sim. E assim, poxa, só pensando mesmo assim, no próximo confronto. O Estudiantes é um clube com muita história, né? Mas a verdade é que o momento dele é aquele meme, né? História é o momento, né? O Eu pensei momento deles exatamente isso. não é grande coisa. Acho que eles até estão tentando fazer uma retomada, uma vez que eles estão meio que, né, tem uma questão financeira aí vindo como é que eu posso dizer? Perdão. É, de um dono e tal, um processo meio de SAF, alguma coisa nesse caminho. Mas assim, acho que é seguro dizer que a gente
pode contar com um caminho mais fácil do que, por exemplo, realmente se a gente precisasse pegar um Palmeiras, um Botafogo, ou um São Paulo. E assim, e claramente tentando fazer vantagem, fazer nosso jogo render muito mais no Maracanã, porque a gente sabe que, tipo, o Inter não conseguiu fazer isso, talvez o próprio Independente não consiga. Independente não, Estudiantes, desculpa. Mas time argentino dentro de casa costuma ser um pouco mais embaçado que time brasileiro. Tende, não necessariamente. Então, A gente tem assim, 3 argentinos do nosso lado. Isso é, é o lado ruim da coisa, né? mas assim, a gente também tem que fazer valer da diferença financeira, da diferença de outros Sim. contextos que a gente tem a favor da gente, né? Então, eu tô um tanto quanto otimista com esse caminho. Poderia ser bem pior. Eu acho que talvez o pior já tenha passado em alguma medida, sabe? Até as semifinais. Eu tenho que confirmar porque eu não tenho certeza agora de como é que tá. Quem viria depois. É Vélez ou Racing que pega a gente. Então. Vélez e Racing são adversários que eu imagino que sejam até mais difíceis potencialmente do que o Independente. Do que Sim. Estudiantes, meu Deus. Mas. Mas assim. Cara, é um caminho bem acessível, sabe? Tipo, acho que realmente nesse caso a posição da classificação, tipo, foi favorável, né? Valeu a pena pra gente. Realmente eu entendo, eu acho que eu passo a entender você evocar o passado, esse passado doloroso. Porque lembrando que o outro lado potencialmente vai ser Palmeiras, Botafogo, River e São Paulo. Só isso, tá? O outro Sim. lado da chave. Tipo, eu tô com a sensação, não baseado em fatos, mas simplesmente com a sensação de que o Botafogo vai ser eliminado pela LDU. Mas assim, o provável é Palmeiras, Botafogo, River e São Paulo. É óbvio que a chave de lá é mais difícil. Com todo respeito ao Vélez, ao Racing e ao Estudiante. Mas assim, é algo evidente. Sabe? É algo Guilherme, deixa eu falar uma evidente. parada. Deixa eu falar uma parada muito séria. Não tem Fala nada a aí. ver com isso. Talvez você me cancele, a audiência me cancele, mas eu tô pensando aqui numa parada. Você acredita que eu acho que Palmeiras e Botafogo têm uma rivalidade maior do que Flamengo e Palmeiras? Escuta, calma. No ponto de vista de confrontos direto. Agora, calma aí, eu não tava esperando por isso, mas agora é o range do Alex. Eu vou comprar pão. Vai, fala aí. Não, é simples, é muito simples. Não precisa comprar pão, não, Guilherme. Vai pegar uma água e volta que vai ser rápido. É só que é o seguinte. Ok, a gente enfrentou eles numa final de Copa Libertadores. Justo. Perdemos, inclusive. Péssimo. Só que, cara, olha a quantidade de confrontos que eles têm, cara. Tipo, como eles se batem, tá ligado? Eu tenho essa sensação de que, tipo, talvez eles se enfrentem mais e tenham essa questão histórica mais pesada do que a gente, tá ligado? Eu digo em questão de confronto direto mesmo. Em questão do Brasileirão, até outra coisa, mas, tipo, mano, eles se bateram no Mundial, tá ligado? Eu acho que, tipo. Aí agora vão provavelmente se enfrentar nas quartas também. Então, tipo, sei lá, Tá, eu tenho essa sensação de que, tipo, você tem diz essa. pelo menos numa rivalidade recente, né? Isso, recente, é. Porque assim, a do Flamengo Tá. com o Palmeiras é um pouco mais antiga, mas também é recente, né? 2019, 2017, tá ligado? 2016, Sim. perdão. É que Pra a cá. rivalidade do Flamengo e Palmeiras é muito baseada também em, tipo, ser o time com mais títulos do Brasil, Isso, né? Os e dois são times que Brasileirão, tá brigam por ligado? isso. Disputa de Brasileirão, sobretudo, pra mim, na minha cabeça, sim. Sim, sim. Mas eu acho que faz sentido se você tá colocando assim. É porque é aquilo, né? Eu acho que a própria instabilidade da gestão do Flamengo e de ter um trabalho técnico de qualidade no Flamengo tirou o Flamengo das competições continentais nos últimos anos, né? Então, assim, isso também colocou outros times mais no centro. Porque a gente não disputou Libertadores em 23 e 24, sabe? Até fases mais avançadas. Assim. Então, tipo, isso pega. A gente continuou na Copa do Brasil, mas a gente não disputou brasileiro de fato, sabe? Tendo chance de título tão forte assim e tal. Então, acho que se você pegar assim nos últimos anos, eu acho que tá dando essa sensação mesmo. Eu não sei se eu diria que historicamente é maior e tal, mas acho que nos últimos anos faz sentido a sua colocação. Me deu essa sensação, parando pra pensar aqui um pouco, sabe? E enfim, algo a se pensar, tá ligado? Eu acho que é algo a se pensar. Mas assim, no final das contas, eu tô bem satisfeito, cara,
com esse ponto assim pra gente, porque é uma sensação de que, de fato, né, tem todos aqueles memes, tipo, que a gente falou, né, Jorginho com a 21 sendo catarinense e tudo mais. Cara, Sim. é uma sensação de ano bom, tá ligado? É uma sensação de ano bom. É, e assim, e de perspectiva, mano, sabe por quê? Porque, Guilherme, olha só, eu já te falei sobre isso. A gente tem uma lista de jogadores que, tipo, estão ali pra serem negociados, né? Cebolinha, Michael, Alan, de alguma medida, talvez um Everton Araújo da vida, talvez um desses moleques da base que a gente, infelizmente, não consegue aproveitar. Matheus Gonçalves, Lohan. Por mais que Aham. vários deles eu acho que deveriam ter oportunidade e tal. Mas sim, entende? São vários jogadores que a gente vai estar. Então nosso elenco ainda vai mudar pro ano que vem. E provavelmente, ainda mais com uma novidade que a gente vai falar essa semana. Vai falar daqui a pouco, aliás, uma novidade essa semana que a gente vai falar daqui a pouco. Pra um nível superior. Então, tipo assim, pensa nesse time, nesse trabalho, tendo mais tempo de trabalho com outras peças ainda melhores. A gente até fala de um elenco incrível. Se você vê o nosso banco, as substituições que foram feitas ontem, elas são impressionantes do ponto de vista técnico de quem entrou, sabe? Tirando um Cebolinha da vida. Então, assim, sabe, é muito. Tem muito pra poder crescer ainda e a gente já tá falando de um ano que pode ser muito bom. Dá muito otimismo. E pensando muito que, assim, é um elenco que se você pensar para essa temporada, assim, pode ser assim, eu gostaria de trazer tal jogador, assim, mas não vejo mais um elenco com buracos como era, sabe? É um elenco que eu acho Sim. que, de fato, a gente tem o que a gente precisa para disputar uma temporada e ser vitorioso, sabe? E principalmente com jogadores voltando a ritmo, né? Como eu falei, o Vinha mais pra frente com certeza vai ser importante, como o De La Cruz tá voltando agora também, como o Pulgar ainda vai voltar, assim, a tendência é só o time crescer, né, cara? E Sim. sobre o que você falou de outros anos também, é uma tecla que eu bato há muito tempo também, né, Alex? E assim, eu acho que Sim. muito antes, inclusive, da gente começar esse podcast, né, que o Flamengo precisa bancar um trabalho de longo prazo de um técnico. E eu acho que a gente tá numa situação em que tudo indica que é essa oportunidade. E, cara, eu vou falar uma coisa que talvez até você discorde, mas eu acho que mesmo se fosse o caso da gente não ganhar nenhum título esse ano, que eu acho relativamente difícil de acontecer dentro do contexto que a gente vive hoje, mas ter uma evolução no trabalho, ter uma constância no trabalho, continue acontecendo, eu acho que era o caso de você ter esse trabalho de longo prazo, mesmo se não resultasse em título nessa temporada. Eu não sei se você vai concordar com isso, mas eu acho que o Flamengo precisa disso, cara. Guilherme, Então é que você é muito mais corajoso que eu, Guilherme. Não, o É que Flamengo eu não... precisa de estrutura, cara. Precisa de Não, continuidade, precisa de calma, calma, estabilidade. eu vou te explicar. Escuta, Guilherme, escuta. É Fala, porque eu fala, não ia fala, falar fala. isso. Eu não ia falar isso. Mas eu pensei. Cara, mesmo se o Flamengo. Eu pensei, eu juro que eu pensei. Eu Aham. pensei, cara, mesmo se o Flamengo não ganhar esse ano, tipo. Cara, a perspectiva é muito positiva. Sim, é muito positiva. E eu acho que a gente vai ganhar, mano. Cara, eu vou te falar, eu ainda acho que a gente vai ganhar os dois. Eu também. Tipo. Sensação é essa, é aquilo, né? A gente pode quebrar a cara, mas a sensação hoje é essa. Então, assim, eu acho que a gente vai ganhar, mas mesmo se não ganhasse, assim, seria uma pressão muito grande, porque infelizmente a torcida tá nessa parada e tal. Mas. É. Mas assim, eu acho que, tipo, a gente tá falando de uma parada que dá muitos sinais positivos. Eu acho que, tipo, felizmente a gente tá Por mais. É que é isso, né? A gente tá numa estabilidade interna muito legal. O Boto conseguiu, o Bap conseguiu estabilizar o clube bem nesse ponto. E claro, se a gente acabar, tipo, sendo eliminado numa Libertadores e numa. E ficar em segundo, terceiro lugar no Brasileirão, vai ser um problema, tá ligado? Vai ser uma instabilidade. Sim, Mas sim. eu acho que, tipo, é total o ponto de entender que tem continuidade, porque, tipo, o Flamengo tem constantemente evoluído. Então, tipo, eu acho que se acontecer de que o Flamengo perdeu por algumas questões, a evolução ainda vai estar muito, muito clara e vão optar pela continuidade dessa evolução. E fazendo isso, cara, E 2026 vai com. ser o ano. Mas eu acho, Guilherme, de verdade, 2025 já é. Já tem Não, cara, já e tem o cheiro, já tem com. o gosto do ano. Não fala de cheiro não, que dá margem, Alex. Mas assim, enfim. Mas eu O. já sinto o cheiro, Guilherme. Meu Deus. O... Não, e com um agravante, assim, que eu acho que é importante pontuar. Você fala de estabilidade interna, e aí você cita o Boto na sequência. O Boto que, há um mês e pouco atrás, a torcida estava pedindo que fosse mandado embora pelo BAP. Em massa, assim, a torcida estava pedindo.
Por quê? Porque a torcida não quer um trabalho de longo prazo, não quer estabilidade. Não quer uma coisa. Porque é muito importante citar isso, cara. O Felipe começou no ano passado, só que ele começou sob uma outra gestão. Era um outro diretor de futebol, né? A gente estava falando de uma situação totalmente diferente. Então, você entende que tem muitas mudanças ali que acontecem, porque você tem uma transição de uma gestão que durou 6 anos para uma gestão que está começando. Então, você vai ter erros da gestão nova, você vai ter acertos da gestão nova, mas você vai ter uma gestão nova. O mais relevante é isso, você vai ter uma mudança de paradigma interno ali. Porque não foi o... Tá faltando a palavra aí, mas assim, o sucessor do Landim que foi eleito. Porque aí não seria uma grande mudança de paradigma interno. Sim. Foi uma eleição de quebra com a gestão anterior. Então, você obviamente vai ter mudanças internas. Então, por mais que o Felipe tenha um trabalho que começa no ano passado, é óbvio que existe uma reestruturação a partir do trabalho dele com o Boto esse ano. Do Boto com o BAP, enfim. Então, você tem que entender também isso. Isso faz parte do processo, isso faz parte de você entender algo que é de médio a longo prazo e que que exige uma estabilidade maior, né? E é isso que há pouco tempo atrás a galera tava pedindo cabeça já também. E foi o que eu falei aqui, o cargo de diretor de futebol tem que ser mais estável ainda do que o de treinador, né? Então não fazia nem sentido pedirem cabeça do Boto quando estavam pedindo. Mas assim, Alex, assim, a gente se... Fala a aí. gente perdeu. Não, mas eu só queria falar que, tipo, Fala aí. só que também em março teve isso, mas, cara, também teve um pouco antes do Super Mundial, com um jornalista fazendo campanha, abrindo mão do código de conduta profissional que ele deveria ter, expondo conversa e tudo mais. Então, assim, mano, é aquelas, né? Tipo, um processo muito bizarro assim, mas que felizmente, tipo, foi bem conduzido o suficiente, né? Pra que a gente pudesse estar nesse momento com a estabilidade que a gente tem e espero que continue tendo. E só pra pontuar também, pra não parecer que a gente aqui é podcast patrocinado pela situação. Assim, óbvio que há erros, tá? Há erros do BAP, há Claro. erros do Boto, há erros do Felipe, há críticas, há discordâncias. O que a gente está falando é sobre não transformar esse tipo de situação em oportunismo, para você colocar as coisas fora de proporção, né? E você associar as coisas a respostas simples e que pareçam mágicas, porque isso não vai resolver nada, né? Mas enfim, acho que isso são coisas que a gente repete também rotineiramente aqui no podcast, né, Alex? Exato. Então, assim, e é importante dizer, a gente tá elogiando, sobretudo, o trabalho. Assim, a gente defende que o BAP manteve o Boto e tal, e deu estabilidade pro Boto, mas, sobretudo, o que a gente tá pensando aqui diz sobre o trabalho do Boto, que era alguém que a gente já falava lá atrás que era a necessidade de ter um profissional do futebol, né? Não um vice-presidente. Então, assim, a gente tá sendo só coerente sobre o fato de que, tipo, o BAP trouxe um profissional pra poder gerir o clube e tá deixando esse profissional gerir o clube. E esse profissional está gerindo bem. Então, assim, é muito mais sobre coerência do que, tipo, sobre ser situação. Sim, não, e também só pra deixar claro, nessa situação que você citou do jornalista e tal, que também, assim, foi um erro do Boto também, isso é algo para ser colocado ali, né, essa situação. Então, claro, Mas, exatamente. Mas ao mesmo tempo também que ela é difícil, né? Porque é como funciona o futebol. Tá? Ele foi muito inocente, mas o futebol funciona assim, e aí. Só que aí me pega um jornalista e quebra completamente com a ética dele. Não, que eu disse na época também, que eu achava que era um pouco tempestade no copo d'água, eu não achava assim que tinha acontecido uma situação tão grave quando estava sendo colocada, mas é algo que não era necessário de ter acontecido, não precisava ter acontecido aquela situação do vazamento e que acabou tendo uma série de repercussões, né? No fim das contas, o saldo acabou sendo positivo pela forma que foi conduzido internamente entre técnico e elenco, mas fora isso, a gente passou por uma sequência de semanas de crise desnecessárias, um pouco acarretadas por isso, né? Sim. Mas, enfim. Assim, Guilherme, isso, Vamos pro jogo? finalmente, Guilherme, vamos pro jogo. Porque aqui, vamos combinar uma parada. Só pra a gente mostrar pra audiência que a gente tem noção. Foram 50 minutos e a gente não falou do jogo. Não, então é o seguinte, acho que a gente já fala mais aqui 5 minutinhos
Eu escrevi agora que tá extra classe em vez de extra campo, Cara, eu vi de propósito. Eu achei que era de propósito. Mas vamos lá. Mas Foi vamos sem falar do querer. jogo mesmo. Vamos falar do jogo mesmo e a gente retoma depois. Porque rápido. É porque eu acho que dá pra gente não, tipo, não enrolar nisso. Bom, tu que sabe, conduz aí. Não, Eu então vou contigo. já, vamos lá. Gente, então, eu já tinha falado inicialmente que a gente tinha uma coisa pra poder falar, uma novidade da semana, são na verdade duas, porque eu tinha esquecido que esse ponto também foi anunciado essa semana. Vamos lá, na segunda-feira foi votado, não, foram votadas duas coisas, na verdade. Uma até mais feliz do que essa, embora essa seja feliz do ponto de vista financeiro, mas vamos lá. O Flamengo votou uma mudança do estatuto da qual tratava punição para atos e falas racistas dentro do clube, tornando um clube que institucionalmente se coloca muito mais forte numa luta antirracista, institucionalmente falando, tá? Então é um momento muito importante para a história do clube e muito feliz, acho que para todo rubro-negro e todo mundo que entende o tamanho do Flamengo e a importância institucional que o Flamengo tem, que muitas vezes não é representada institucionalmente. Nesse momento é um momento de muita felicidade. E também tem um ponto de vista histórico, e também tem outro momento histórico que é um valor histórico de patrocínio que foi aprovado. A gente já tinha falado sobre o fato de que não se agrada necessariamente com a fonte desse dinheiro, mas eu acho que é inquestionável que nós gostamos do valor proposto, que é um valor altíssimo, que foi a votação... 8 milhões e meio. Exatamente. Por temporada. Por temporada para o Clube de Regatas Flamengo, que vai desde camisa, a Flamengo TV, a esportes olímpicos e outras modalidades do clube, além de placas de publicidade dentro do estádio também. Então, assim, é um grande pacote de comunicação e comercial que é histórico. O Flamengo já era o detentor do maior patrocínio do Brasil. Isso foi escalonado numa proporção absurda, a gente mais que dobrou o que a gente recebia. Ao ponto onde a gente está no top 10 maiores patrocínios do mundo, Guilherme. É bizarro, né? Que dá um total de 48 ou 49 milhões de dólares. É uma pergunta burra que eu vou fazer, talvez. Mas assim, esse patrocínio do Flamengo é negociado em reais, né? Ou não? É reais. Porque é meio bizarro você ter um patrocínio que é pautado na moeda brasileira e que consiga chegar entre os 10 maiores do mundo. Né? Sim, exato. Mas aí que tá. Um ponto importante de pensar sobre isso é justamente entender que a Betano, como marca, ela tem esse local de ser internacional. Então ela pode fazer... eu falei 48 ou 49? Na verdade, 42 milhões de dólares, tá? De euros, na verdade. A Betano tá nesse lugar de uma empresa global, né? Ela está na Europa. Esse é um dos pontos que foi dito. E só pra falar um panorama aqui do top 10, pra deixar claro, né? Porque é importante trazer isso. O Manchester City recebe da Etihad Airways 75 milhões de euros. É o primeiro lugar. O Real Madrid com a Fly Emirates, né? Com a Emirates, no caso, né? 70 milhões de euros. O Paris Saint-Germain com a Qatar Airways, 70 milhões de euros. Pô, podia daqui a pouco vir uma empresa, uma companhia aérea para patrocinar o Flamengo, hein? Seria maneiro. Empatado com... E assim, segundo e terceiro lugar, né? Real Madrid e PSG, 70 milhões, estão empatados também com o quarto e quinto lugar, que seria o Barcelona, com o Spotify, e o Manchester United com a Snapdragon, né? Todos eles 70 milhões. Aí tem um gargalo, que é o Arsenal com a Emirates, também com 58 milhões, assim como o Liverpool com 50 milhões na Standard Chartered. O Bayern com 50 milhões de euros. O Tottenham com a Aia. Eu acho que é Aia, assim, eu não sei como é que se pronuncia desse nome. A? Eu não sei. Com 45 milhões de euros. E o Flamengo com a Betano em 42 milhões de euros. Então, assim, é uma coisa assim, tipo... A gente vai ter as nossas questões por ser uma empresa de apostas e tal. Só que, cara, é muito impressionante, né, do valor. Isso aqui a fonte é uma marca, tá? Importante destacar, isso é uma marca noticiando esses valores. É uma grande marca, um grande veículo internacional. É meio então, assim, bizarro é muito mim impressionante. Que
que o United tem um patrocínio tão mais alto que o Liverpool. É meio loucura na minha cabeça isso. É que você não Mas concorda, Guilherme, mas a verdade seja dita é que é o mercado entendendo quem é o maior. Mas enfim. eu vou fingir que é verdade. Mas assim, primeiro, assim, acho que reforçar o que o Alex falou, né? É muito lamentável que o Flamengo, como o maior clube do Brasil, feche com uma casa de aposta como seu patrocinador master. Seria muito mais feliz num cenário em que não houvesse casas de aposta concorrendo para patrocinar clube de futebol, né? Acho que seria o cenário ideal. E é mais triste ainda que o Flamengo analisou cerca de 7 patrocinadores, e foram cerca de 7 casas de aposta, né? Ou seja, Aham. só isso que tinha de opção ali, Nossa, basicamente, Guilherme, eu para vou te falar cobrir uma parada. valores. Me Fala aí. chocou um pouco, porque, tipo, eu só tinha notícia das 3 principais que tinham vazado, tá ligado? Inicialmente, né? Eu não tinha noção, já tinham sido 7, 7 no todo. Por sinal, o É, processo do Flamengo pra isso foi muito legal. Tu quer comentar? Não, tu pode falar, mas só pra dizer a fonte aqui no GE, tava dizendo que foram cerca de 7 casas de aposta ali que tiveram propostas. E óbvio que isso tem a ver com os valores que o Flamengo queria e quem pode dar esses valores. Mas, assim, mundo ideal, antes de tu falar como foi o processo e tal, o mundo ideal seria tipo assim, o Flamengo fez essa valorização do patrocínio master no peito, o Flamengo fazia uma valorização do patrocínio nas costas e nas mangas, diminuía o número de patrocínios na camisa e com o tempo ir trocando para patrocínios mais limpos, né? Saindo de casa de aposta, indo para outras fontes. Isso seria tipo o cenário ideal, né? Você ter menos Sim, patrocínios na camisa, valores mais altos, fechar com 3 patrocínios mesmo, né? Peito, costas e sim. um nas mangas. Só que, enfim, né? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas seria muito interessante realmente sair desse nicho, porque é o que a gente falou no episódio anterior, né, Alex? Casa de aposta tem um motivo para ter tanto dinheiro. Mas enfim, Sim. fala aí Só sobre pra o poder processo. pontuar aqui, o Flamengo, ele. Muita gente falou que estava acontecendo um leilão da parte do Flamengo, teve até várias piadas e tudo mais, muitas até algumas muito divertidas. Só que, na verdade, tem um nome pra isso, mas eu não tô conseguindo lembrar. Talvez eu te explicando o processo, Guilherme, falando aqui, talvez você consiga pegar e me dizer qual que é, mas eu não tô conseguindo, não tá vindo pra mim. Mas é o que é o Deixa eu seguinte, o pegar Flamengo aqui. abriu um processo, tipo uma licitação. É uma licitação, Uhum. eu vi esse termo sendo usado. O Flamengo abriu para receber propostas e recebeu os chamados envelopes fechados, né? Propostas onde ninguém sabia qual que era, nem o Flamengo, várias propostas. Abriu, viu qual que eram as que mais interessavam, tanto do ponto de vista financeiro quanto desse projeto, porque esse é um ponto importante destacar. O Flamengo é um parceiro da Betano agora, né? Não é só uma equipe que é patrocinada pela Betano, mas o Flamengo se associou à marca, e talvez seja até ainda pior pra gente, né, Guilherme, para os nossos valores, mas se associa à marca em vários níveis. Então, como eu falei, né, não é só a camisa do Flamengo. Está na Flamengo TV, está em outros meios de comunicação do Flamengo. E, por exemplo, o Flamengo agora vai ter um código para que quem, se for torcedor do Flamengo, criar uma conta na Betano, vai render valor ao Flamengo. Se a camisa for vendida com o patrocínio da Betano, o Flamengo ganha uma porcentagem em cima desse valor. Então, assim, diz muito. Uma porcentagem não, um valor a mais por conta da Betano, né? A Betano vai pagar mais. Diz muito sobre a mentalidade em torno desse projeto. E aí, falando dos valores, assim, para poder trazer esse panorama, a gente falou sobre mundo, o que já é um absurdo o Flamengo estar no top 10 do mundo, mas no Brasil, o Flamengo já era o maior. Eu não tenho certeza de quanto é o valor anterior, Guilherme, se você quiser dar uma olhadinha para me falar. Mas, tipo, atualmente o Flamengo tá com 268 milhões e meio por ano. O Corinthians, que é o segundo lugar, com a Esporte da Sorte, também bet. 103 milhões por ano. O Palmeiras com a Sporting Bet, 100 milhões por ano. O Vasco com a Betfair, 70 milhões por ano. O Atlético Mineiro com H2Bet, 60 milhões. Botafogo com a VBet, 55 milhões. E assim, importante destacar tudo que é bet, né? Mas assim, é impressionante que se você juntar os três, né, times depois do Flamengo, só assim eles conseguem passar o Flamengo no valor total de patrocínio master. É muito assustador. Se você juntar Flamengo e A Palmeiras. visão Falei. Falei. Não, só falar que tava dizendo que
Aqui no GE dizendo que o contrato da Pixbet como patrocinadora master entrou em vigor em janeiro de 2024 e caso fosse renovado até 2027, a previsão de pagamento era 125 milhões por temporada. Então, um pouco menos que a metade do valor, né? Numa previsão de renovação. Não diz aqui o valor que estava em voga. Eu acho que é uma coisa na casa entre 110 e 115 milhões por ano. Mas Mas não assim, tenho certeza. também está confirmando a informação, diz que foram cerca de 7 casas de apostas, mas que apenas 3 apresentaram valores significativos, que foram as 3 que você tinha já trazido no episódio passado, então por isso que elas tiveram mais destaque. Mas, sendo Betano, Sporting Bet e Superbet, né? Foram essas as três que fizeram essas propostas. E, cara, surgiu um discurso a partir daí, como você tinha falado na nossa em off, né, antes da gente começar, como falar, por exemplo, que o Flamengo tem o mesmo patrocinador que o campeonato e tal, sendo que isso já aconteceu várias vezes com outros times, então não faz muito sentido. Então acho que, de fato, assim, precisa entender, a diferença de valor não é só pelo Flamengo ser maior que o seu time aí, ou ouvinte que torce para outro time, de graça, mas é porque de fato o que você falou, assim, a gente tá falando de um patrocínio poliesportivo, e não existe comparação de clube poliesportivo com o Flamengo. Assim, você pode falar, meu time é maior no futebol e tal, que eu chamo debate, algumas coisas, mas assim, o Flamengo é o maior clube poliesportivo do Brasil com uma margem muito grande. Então, quando você fala de um patrocínio que engloba tanto futebol, como o futebol feminino, como o basquete, então você também traz esportes olímpicos, enfim, você tem um âmbito muito maior, sabe? Então, é natural que também o valor seja maior. Eu acho que, de fato, o que fica a ser criticado nisso é o que a gente já criticou, né? Eu acho que outros tipos de discursos são muito oportunistas também, mas o que fica a ser criticado é isso, né? Que você me citou aí os maiores patrocínios do futebol brasileiro e todos são bet, né? Então, sim. Isso que é o problema. Mas é o que a gente falou no episódio anterior, né? É um problema global e que a solução vai muito além do escopo do que a gente está debatendo aqui, né? Então, a título do que a gente está debatendo aqui, que seria a saúde financeira do Flamengo, é uma notícia boa, né? Mas, a título do momento global que a gente vive, acho que há mais coisas a se pensar, a se debater, né? Mas, e acho que só pra... outra notícia, é isso. Não, é isso. E acho que, tipo, aí é outra notícia. Quer apresentar? Não, só pra falar, também é apresentada e patrocinada pela Betano, né? Aí você pode dizer, porque eu já falei pra caramba também, mano. Olha, eu acho que eu falei mais que você. Eu tinha 17 minutos. Não, mas eu falei muito agora, tá ligado? Mas agora foi uma porradão, né? Não, assim, acho que é bom dizer que simplesmente o Zico, né? O Zico vai passar a ter um programa fixo, acho que quinzenal, se eu não me engano, na Flamengo TV, que estreia inclusive hoje, né, dia 21 de agosto, o primeiro episódio com o Felipe Luiz. O programa é Resenha com Galinho, e é muito, muito legal, mano, ver essa valorização. Eu acho que tá aí entre os acertos dessa gestão, como tem sido tratada a Flamengo TV, pelo menos do que eu vejo, assim. Eu admito que eu não acompanho super a fundo, mas me parece que houve uma melhora no trato, sim, com as redes sociais e a Flamengo TV. E eu acho que é muito, muito bom ter essa valorização, porque se a gente tava falando assim, aproveite, né, Alex? Aproveite o Arrascaeta, aproveite o Felipe Luiz. Meu amigo, do Zico, então, o que eu posso falar? O que eu posso falar, né? Se ele quiser ter um programa diário, gravar todo dia, se ele quiser que o Flamengo TV seja só programa dele, amigo, vamos lá. Cara, se ele quiser um programa onde ele dorme e a gente assiste... É meio bizarro, mas assim, se for vontade... Não, mas se ele quiser, cara, Você vai questionar, Guilherme? Não, é nesse nível. Valorize o Zico, entendeu? Tipo, é muito bom que a gente consiga ter isso. O Zico que já tem canal no YouTube há muitos anos, né? Mas é muito legal poder essa parceria oficializada com o Flamengo, né? Então, sim, realmente, uma outra boa notícia extra-campo, né? Então vamos pra dentro de campo, falar do Alex. campo, Guilherme, pelo amor de Deus, porque isso aqui, ó, já são 1 hora, a gente não falou de um jogo, cara. Guilherme, vamos lá. Falar de campo, tem que falar, né? Porque o campo... O que tinha dentro do campo era papel, né, Alex? Essa é a transição da história. Eu consegui destruir o que eu ia fazer. Horrível. Que papelão de transição, hein, Guilherme? Obrigado por me permitir isso. É todo planejado. Isso aí, só pra você saber.
É que papelão é o nome, era o nome da nossa. Era o títulozinho da gente falando sobre essa decisão bem questionável Esse do Inter, tópico né? na pauta, né? É, exatamente. Essa decisão muito questionável do Internacional de, tipo, encher o campo de papel. E que assim, porque é muito burro. É porque, tipo, esse tipo de coisa que acontece quando você virou o jogo, tá ligado? Tipo, você quer fazer. Nossa, do nada aconteceu aqui, vazou um monte de papel, tá, cagou o gramado, quer esfriar o jogo e tal. Quando você tá perdendo o jogo, você vai atrasar. Cara, não faz o menor sentido, é muito burro. Literalmente tô falando de ter uma CPI no Internacional sobre porque, tipo, escolheram a cor do papel errado, escolheram a quantidade de papel tava errada, o momento do papel ser lançado foi errado. Mano, é bizarro assim. Eu não sei nem o que comentar, vamos no seguinte. Eu achei muito bom você, tipo, uma delicada. Uma decisão questionável. Por que é burro? Não, mas só pra dizer uma parada, Guilherme, porque isso é importante, tá? Fala aí. Mas eles geraram assim, foi muito acertado no aspecto. Eles fizeram uma chuva de plata, cara. É isso, porque, Tá. cara, foi lindo, foi belo, eu acho que é isso. Mas assim, vamos Linda começar primeiro. homenagem ao maior locatário do Brasil, né? Porque o Plata tem muitas casas por aí. Não, cara, é senhorio, Guilherme. Ah, mano, Porque, tá tipo, bom, ele tudo nunca bem. joga fora de casa, tá ligado? Em toda a cidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Em toda a cidade do Brasil, ele tem uma casa, tá ligado? Em Porto Alegre. Cidade do Rio de Janeiro. É porque o Rio de Janeiro é um estado também, Guilherme. Não sei se você sabe. É justo. Mas achei bom. Tá bom. Tá bom. Ele tem uma casa em Areal. Ele pode ter uma casa em Areal, Guilherme? Em Búzios? Pode, eu não tô criticando. Eu tô então tá criticando bom. as casas do Plata? Alguém me viu criticar as casas do Plata? Só suas casas e aposta, né, Guilherme? Não, aí eu teria que criticar. Porque eu gostei muito dessa virada. Puta merda. Enfim. Mas vamos voltar. Vamos concentrar, vamos entrar no jogo. Vamos voltar no dia 17, na verdade. Né? Vamos pro jogo brasileiro. Isso, vamos voltar pro dia 17. Porque, cara, a gente tem algumas coisas pra poder falar. Que se mantém. A gente tem o Pedro. Cara, é isso, né? Tipo, o Pedro, muita gente vai questionar. Você até falou, o Pedro não pode ser titular, o Pedro tem que ser titular, não sei. Normalmente as pessoas estão falando que o Pedro tem que ser titular, né? E nesse jogo ele foi. E ele foi muito cirúrgico, né, cara? Foi muito impressionante, assim. Porque é isso, o Pedro ele tem muitas valências. Mas uma delas é o quão frio ele consegue ser como finalizador, né? E assim, a forma como ele tira do goleiro, principalmente no segundo gol, a forma como ele finaliza me impressiona muito, cara. Golaço, hein? Que golaço, Sim. Segundo gol. Sim. Eu até tinha pegado os dados, mano, e de finalizações, eu tinha visto que a gente tinha, tipo assim, tido no gol, eu acho que era uma finalização a mais em relação ao jogo da ida da Libertadores, foi 1-0 só. E por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, muita gente tá nesse discurso de que o Flamengo precisa finalizar mais. E eu tava defendendo já alguns episódios que o Flamengo não precisa finalizar mais, precisa finalizar melhor e de melhores posições. E pra mim é muito natural que o jogo contra o Inter pelo Brasileiro tenha sido 3-1 e o jogo pela Libertadores tenha sido 1-0. Os dois jogos foram na mesma semana ali, porque foram dois jogos pra mim que foram muito parecidos, mas com duas diferenças. Uma diferença chamada Pedro e outra diferença chamada Arrascaeta. Assim, vai ter uma diferença chamada Saúl também, eram três diferentes. Mas tudo bem, assim, eu acho que é muito claro que no jogo de ida da Libertadores, você sem o seu 10, você vai criar menos chances para finalizar bem. E aí esse gol do Pedro é um exemplo disso, porque o passe do Arrascaeta também é um passe de muita visão. Eu acho um passe de muita visão esse passe do Arrascaeta pro Pedro. E você vai finalizar com mais qualidade se você tem o Pedro em campo. É natural, o Pedro ali dentro da área é nosso melhor finalizador, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, a gente não finalizou muito nesse jogo. Não finalizou um gol muito mais do que no jogo anterior. E foi um jogo muito controlado, muito condicionado pelos dois gols no início. Mas é muito claro cedo, que... né, Guilherme? Em menos de 10 minutos. Sim. Foi eu falava, foi tipo um Flamengo e Bayern, mas lembrei que você falou pra esquecer o passado, né? Foi tipo um Flamengo e Inter, 3-1 pelo Brasileiro, né? Jogo de volta, 2025. Excelente. Excelente. Assim,
Mas pra mim é muito natural, cara, porque eu vou ser muito sincero, eu não acho que foi um jogo tão diferente do jogo de ida da Libertadores. Só que, óbvio, o Inter era reserva, então foi mais fácil você furar a defesa do Inter. A gente até debateu, né, que apesar do Inter ter sido dominado, a gente não conseguiu criar tantas chances claras no jogo de ida, né, porque o Inter soube se defender em algum grau, e o time reserva, obviamente, deles sofreu mais com isso, mas também porque você tem um cara extra classe criando e um cara extra classe finalizando, então naturalmente você vai finalizar de posições melhores e com mais qualidade, mesmo que você não finalize muito mais, né? Então acho que para mim foi muito clara essa diferença que a gente vinha falando que o Flamengo precisava ter e que nesse caso a gente teve na forma do Pedro e do Arrascaeta, né? Só pra eu te perguntar, você acha que o Roger entendeu que ele teve domínio contra o Flamengo no segundo jogo? Que ele controlou o Flamengo? Na volta da Libertadores, É. assim, Porque eu só o tava Flamengo pensando só nisso entrou enquanto eles estavam tomando um pau, tá ligado? eu acho que o Flamengo só entrou em campo quando o Inter quis, né? Então, em algum grau, o Inter teve domínio, porque a gente só pode jogar depois que tirar um papelzinho. Caraca, cara. Mas assim, só pra pontuar também sobre o jogo do brasileiro, né, Alex? Acho que a maior parte a gente vai falar sobre o jogo da Libertadores. Cara, quando eu falo aproveitem, pega esse jogo completo em algum site aí, o Alex deve ter o link, e assiste de novo o que o Arrascaeta joga de futebol. É só isso, mano. Que Guilherme. partida magnífica do Arrascaeta, velho. Que calma aí. partidaça. Guilherme, desculpa, galera. Mas é porque, olha essa notícia. Da matéria do Correio do Povo. Em menos de 24 horas, Internacional demite 2 funcionários por participação em chuva de papel picado no Beira-Rio do jogo contra o Flamengo. Os funcionários faziam parte do setor de relacionamento social do Clube Gaúcho. Moleque, olha o tamanho da parada. Caraca, cara. Eu posso não dar comentários à imprensa sobre isso? Pode. Só precisa Porque pontuar isso que bizarro. achei foda. É bizarro. Mas é isso, cara. Assim, foi uma partida muito dominante, assim. Foi uma partida de 10 clássico do Arrascaeta. E eu achei uma partidaça. Eu mandei mensagem pra você. Eu lembro que eu mandei exatamente assim pra você. Alex, ninguém tira meu voto do malvadão do Arrascaeta. Mesmo se ele não jogar o outro jogo, foi expulso e ainda bater em criança. Porque o que ele jogou de bola hoje, não tem como alguém jogar mais que ele. E pra mim foi nesse nível, assim, de tipo, uma partida que só o Arrascaeta nesse elenco poderia fazer. E óbvio, era o time reserva do Inter e tal, mas eu achei uma partida gigante, assim. E o time todo foi muito bem, coletivamente o time foi muito bem. Eu faria o destaque também ao menino Léo Pereira, que eu acho que foi outro que jogou muito bem as 2 partidas, mas especialmente essa. E aí eu acho que a gente pode ir para o jogo da Libertadores, Alex, ou tu quer falar algo mais sobre esse jogo do Brasileiro? Não, eu acho que só pra poder falar assim, né? Tipo, a gente tá brincando, eu falei já, tipo, chuva de plata e tal. Cara, é só muito importante sempre destacar, pra mim, a importância do plata, cara. Tipo, porque entra muito naquilo que a gente já falou, até por isso, né? Tipo, você falou 3 episódios atrás. 3 episódios atrás, é muito provavelmente o plata ainda já tá começando a voltar como opção. E, cara, tipo, desde então, ele é fundamental pro clube. Ah, ele começou no banco contra o Internacional. Claro, porque ele foi na Libertadores, ele jogou, foi poupado no final de semana e voltou ontem. E, cara, teve um lance que eu tava vendo assim, e falei, cara, claro que o Plata tá envolvido. Foi uma tabela bem central, assim, até mais pra esquerda, na verdade. Mas onde que o Plata tava? Tava lá na esquerda contribuindo com a tabela. E assim, uma finalização meio. Era meio centralizado, foi meio que na meia-lua, assim, tá ligado? Mas, tipo, nessa faixa assim, mais ou menos, só que um pouquinho mais pra esquerda. E, cara, ele tava lá, tabelando. E claro que era ele tabelando, porque é o que ele faz, ele tabela, tá ligado? Tipo, se impedissem de tabela no futebol, o Plata não poderia jogar mais bola, tá ligado? Mas graças a Deus pode. E aí ele pode fazer isso, porque ele é incrível. E assim, pra também não deixar passar. Léo Pereira e Léo Ortiz. Eu acho que sempre é importante um adendo. A sequência de jogos que eles estão fazendo, a gente já falou, me incomoda, eu acho que finalmente eles vão ter um descanso. Ou pelo menos algum deles, porque agora vai ser um jogo mais tranquilo. Porque, cara, Se não tipo, é contar com essa incrível. vitória, aí ele é maluco. Aí o Felipe é maluco. Esquece tudo que eu falei no episódio. Aí demite o cara. Acabou o podcast, galera, é isso. Acabou o Flamengo. Se jogar os dois, acabou o futebol.
Mas Não, é é. isso. Mas assim, cara, que partidas, assim, é muita segurança, muita tranquilidade. Aí você vê, tipo, é, todas as opções de que o Inter botou, tentando jogar com dois atacantes em alguns momentos e tal. Nossa dupla de zaga não sofreu de forma alguma, inclusive, eu acho que é até impressionante. Eu confesso que eu entendo também que parte muito de uma incapacidade do próprio Internacional, mas não posso desmerecer o tamanho do que é o trabalho do Flamengo. E aí, falando sobre isso, cara, eu também preciso pontuar a partida do Saul. Porque, pô, eu tava conversando com um amigo meu botafoguense, e ele falou: Nossa, o Felipe é muito corajoso de botar Saul e Jorginho, sendo que só o Jorginho jogaram no final de semana. Aí, claro, eram reservas do Inter, eram reservas do Inter. Mas, cara, vamos falar a real. Por mais que a gente vá tentar defender um pouco mais o Everton Araújo e até consiga ver o Alan dando alguns sinais, eles não são necessariamente hoje as melhores opções. Eu Sim. conseguia acreditar plenamente que o Saul era uma opção melhor. E aponto outra questão. Ah, não, porque o Flamengo não tem nenhum grande marcador. Ah, porque não sei o quê. Gente, vocês não viram o Flamengo de 2019? Vocês não viram, sobretudo, o Flamengo de 2020? Onde Arão era o nosso primeiro volante, você pode falar, ah, o Arão é um pouco mais físico, ah, o Arão não sei o que, não sei o que lá. O Arão, ele era um segundo volante, ele virou nosso primeiro volante. E o Gerson, nosso segundo volante. E em 2020, entre aspas, muitas aspas, piora. A gente tinha um camisa 10 e um camisa 8 como nossa dupla de volante. E jogamos muita bola e fomos bicampeões da Libertadores. Perdão, brasileiros com duplas de volante onde nenhum dos dois era um mordedor, nenhum deles era um Thiago Maia, nenhum deles era até um próprio Pulgar, embora o Pulgar também pra mim não seja tipo um grande mordedor assim. Eu acho que ele é muito mais próximo do Arão do que do Thiago Maia, pra mim é muito claro. E assim, não é esse cara e tipo, tá entendendo? Tipo, a gente tá falando de um contexto onde, tipo, o Flamengo tá o tempo todo com a bola, então é muito óbvio que o Flamengo pode se dar ao luxo de estar com os jogadores que vão preferir estar com a bola e controlar o meio campo com a bola. E a gente fala de meio campo que não se esvazia, porque aí o próprio Arrascaeta tava próximo, o Plata se aproxima pra poder tabelar, então, tipo, a gente não vê um Flamengo tão espaçado, por mais que em alguns momentos a gente visse aquela estrutura que eu particularmente não gosto muito, né, do 3-2-5, do 2-3-5 e tal, variações dessa, mas de forma geral, tipo, essa estrutura ela nem era tão visível porque o Flamengo tava muitas vezes muito próximo. E é muito, muito bom ver que quando o Flamengo joga bem, isso tá sempre muito próximo, muito, muito correlacionado, né, Guilherme? A aproximação faz esse Flamengo jogar melhor. Inquestionável. É bom citar algumas coisas aí, né? A primeira é fazendo full circle e retomando o que eu falei no início, né? Aqueles 17 minutos. Caça aí, em algum momento eu falei isso, tipo assim, sobre confiar no processo. E eu falei assim, a defesa estava insegura, teve um momento que a gente estava sem nenhum lateral, praticamente, porque a gente estava com laterais machucados e tal. Então, pra mim é muito natural que quando você volta a ter o Varela mais descansado, porque ele não tá tendo que ser improvisado em diversas funções, e você volta a ter o Alexandre jogando, porque eu tô falando isso porque você mencionou sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz. A defesa, inclusive a linha de zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, volta a ser mais segura, né? Eu acho que é muito natural que isso aconteça. E também questão de confiar no processo. É o que eu falei, isso eu cheguei a falar também no início desse episódio. O fato do Saul não ter jogado de volante antes não quer dizer que o Felipe não ia colocar ele de volante. Inclusive, no episódio anterior, eu lembro que você me perguntou assim: você acha que é uma oportunidade perdida? Porque, assim como era com o Gerson e tal. E eu te falei que, tipo, que tinha que esperar um pouco. Porque eu não tinha visto o Saul de volante ainda e tal, então realmente tinha um desconhecimento meu para te responder. E dois, porque eu não sabia se o Felipe ia usar ele de volante. Não tinha dado tempo de saber isso, né? E eu acho que é natural que nos primeiros jogos, você coloca ele numa posição que ele precisa marcar menos. Depois você poupa ele um jogo, ele tem mais tempo de treino, ele tem maior recuperação física, e aí você coloca na posição de volante. A posição de volante é central no time do Felipe. E é uma posição que você corre muito, você se desgasta muito, você mata muito. Então, você não pode colocar um jogador que não está ainda no ritmo 100% para fazer aquela posição. E até por isso que eu acho que ele jogou os 90 minutos no jogo do Brasileiro, Alex. Foi muito uma espécie de jogo-treino, sabe? Testando, tipo, Sim. vamos ver como é que fica Saul e Jorginho de volante, como é que vai ser na prática, para ver se a gente vai poder usar isso na Libertadores. E como deu certo, aí o Felipe colocou, então existe um processo, existe um passo a passo. Não é que o Saul chegou,
ele vai ser titular do time imediatamente na primeira partida, sabe? Essa coisa que uma parte da torcida cobra, assim, muito imediatista. Houve um processo ali, e a gente chegou numa situação em que eu espero muito que o Felipe mantenha, porque seria um erro, na minha concepção, mudar, né? Apesar de novo, a gente defender que a torcida às vezes desvaloriza um pouco a posição e o contexto em que o Everton Araújo e o Alan estavam completando o time, em algumas situações, mas é óbvio que eles não têm o nível de futebol que o Saul tem, né, para apresentar ali. Então, seria um erro de fato ele mudar. Mas, cara, eu vou te falar, eu achei um jogo mais discreto do Saul contra o Inter no Brasileiro, e eu achei a melhor partida do Jorginho pelo Flamengo contra o Inter no Brasileiro. Eu gostei muito porque foi um jogo que ele subiu muito com a bola. Ele apareceu mais perto da área, eu gostei muito disso. E já pela Libertadores eu achei o inverso. Eu achei um jogo mais discreto do Jorginho e eu achei uma partidaça do Saul. Eu acho que competindo ali com o Plato e o Arrascaeta para ter sido o melhor em campo. Assim, realmente brilharam muito, assim, de forma alternada, na minha opinião, os nossos dois volantes nesses dois jogos. Sim, eu concordo com você. Mas é porque isso, a partida do Saul é muito emblemática, essa última partida, né? Pô, tem umas recuperações de bola que ele faz, cara. Eu até vi um número que eu não vou me arriscar se ele vindo de tentar replicar aqui, mas a quantidade de duelos ganhos dele, cara, é bem impressionante. E assim, pô, tem uma jogada ali que é já no segundo tempo, tá ligado? Tipo, ali pela lateral direita da nossa defesa, que, cara, ele rouba a bola do cara assim, que um cara tinha acabado de entrar, sabe? Tava fresco, ele vai lá e, tipo, rouba a bola dele assim fácil, sabe? É muito impressionante, tipo, a experiência e a qualidade que ele apresentou e, tipo, a calma, porque o grande ponto sobre você ser um meia, um bom meia, um meia que vai lá e controla o jogo, é a calma. É a calma pra tomar a decisão certa, pra conduzir a bola, segurar a bola e passar a bola nos momentos certos. A gente tem dois jogadores experientes no nosso meio-campo, né? Experiente e confiante. E uma coisa legal de falar, né? Muito se falava que o Jorginho. Que o Jorginho não, que o Saul tava com problema mental, né? O problema dele era confiança nos últimos jogos, nas últimas temporadas. Que ele tem uma É lesão. psicológico, né? Isso. Até um jornalista, quando falou sobre isso, que ele tinha que superar a parte mental. Que parece que foi uma coisa que até aconteceu no próprio Sevilha, na última temporada. E, cara, ele vem e com um cara que confia ele, que conhece ele há muito tempo, ele é confiante. E ele mostra, sabe? Tipo. Então, assim, é um momento muito feliz, assim. E, de novo, volta pra aquela sensação positiva, sabe? De que tem coisa positiva. E falando de outro presente que a gente pode agradecer ao Atlético. Deixa eu fazer dois comentários sobre o meio de campo rapidinho, só pra Claro. fechar esse sobre o Saúl, especificamente. Um deles. Me surpreendeu positivamente uma coisa. Eu tinha um pouco de dúvida em relação ao físico do Saul, né? Inclusive para atuar de volante ao invés de meia. E, cara, a imposição física dele é impressionante. Assim, Sim. isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu esperava a qualidade técnica, mas ele é um cara grande e que aguenta muito bem o combate, né? O tranco, né? Essa palavra que eu tava procurando. Aguenta muito bem o tranco ali durante o jogo. E para fechar mesmo, assim, sobre meio de campo, que você falou assim, não meio de campo de marcação, a gente teve outros meios de campos que também não eram, assim, o volante pegador e tal. Mas a gente retoma o que a gente falou no episódio passado também, Alex, né? Que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta sabem marcar muito bem, apesar de não serem caras de correria, não serem caras de posição física, porque eles sabem marcar de forma inteligente. E é o mesmíssimo caso com o Saúl e o Jorginho. No caso do Jorginho, ele é até um cara relativamente pequeno ali, mas se você é um cara inteligente, se você entende a jogada, se você sabe se posicionar bem, você sabe antecipar bem, você consegue marcar bem, muitas vezes, sem ter a necessidade de ser tão físico. Como em algum grau era o Felipe Luiz marcando na lateral, como é o Alexandre marcando na lateral. O Alexandre não é um lateral pegador, mas ele dá uma segurança defensiva enorme. Por quê? Porque ele tem inteligência para marcar. E eu acho que tanto o Saúl como o Jorginho demonstraram muito bem isso, né? Que você pode marcar através do entendimento da partida e não só da correria, né? E não só da força física. Mas enfim, continua aí o que tu ia falar. Não, só pra. Continuando falando dos jogadores que vêm do Atlético de Madrid, cara, é realmente muito impressionante, né? Tipo, o quanto
ter algum ponta útil na esquerda faz diferença, tá ligado? E quando o ponta é bom, é melhor ainda, tá ligado? Porque assim, vamos falar a verdade, Guilherme. O primeiro gol, ele acontece muito porque o Samulino vai lá e tenta uma finalização, e ele tenta muito. Acho que é inquestionável, impressionante o quanto ele tenta. E tenta com uma taxa de acerto muito grande, né? Tipo, tem uma confiança, mas tem uma questão realmente de tomar decisão muito mais positiva também aí, porque a gente vai falar, né? Talvez o problema do Cebolinha seja muito mais confiança do que cognitivo. E do Michel, talvez muito mais pro cognitivo do que pro confiança. Embora também ele não tá bem em nenhum dos dois. Nenhum dos dois tá bem em nenhum desses aspectos, mas talvez os problemas mais gritantes, historicamente, seriam nesse lugar. O Samuel Lino não tem nenhum desses problemas. Futebolístico, Da tá? Só pra bola, gente da bola, da não bola, da parecer. bola, gente. Porque eu sempre fiquei esse medo de parecer que a gente tá, tipo, descaradamente chamando o cara de burro e tal. Sim, Enfim, continua aí. eles são burro com a bola no pé. Podem ser incríveis na graduação, academicamente, pra vida, mas dentro do campo eles são um tanto quanto limitados. Não, eu tô pontuando aqui que o problema deles é dentro de quatro linhas. Vamos pra cima. Vamos seguir. Mas, assim, pra fechar então, né, sobre esses dois jogos, cara, eu acho que é muito importante dizer também. É lugar comum, né, Alex? Mas assim, jogo grande pede jogador grande. E a gente sai de uma oitava de final da Libertadores, em que a gente ganha de 3-0 no agregado, com um gol de Bruno Henrique, um gol de Arrascaeta e um gol de Pedro. Ó, que novidade, né? Assim, são jogadores que decidem, assim. Eu acho que é muito interessante também de pensar, inclusive, que, tipo, o Pedro e o Arrascaeta, a quantidade de participação em gol que eles tiveram agora no Beira-Rio nessa sequência. Porque o Arrascaeta sai com um gol e 2 assistências, se eu não me engano, e o Pedro com 3 gols nessa sequência de 2 jogos. Então é meio bizarro, assim, né? E o Bruno Henrique, que tinha feito o gol no jogo de ida, ele tem 2 gols impedidos, e acho que também vale citar isso. A galera que tá dizendo que o Bruno, enfim, criticando e tal, indo por um caminho mais pesado em relação ao Bruno Henrique pelos impedimentos, falando que isso justifica, por exemplo, que ele não fosse titular no jogo, etc. Eu acho que essa galera esquece, por exemplo, em 2019, que a gente empatou em 1-1 com o Grêmio lá na semifinal da Libertadores, e foram 3 gols anulados por causa do Gabigol. Era pra ter sido 4-1 o jogo. Então essa galera em 2019 acho que ia pedir pro Gabigol sair do time, né? Porque, enfim, né? Eu acho que o impedimento às vezes acaba acontecendo. É uma situação de jogo ali. É óbvio que tem que ser corrigido, tem que ser treinado para acontecer a menor quantidade de vezes possível. Mas acontece. E aí no jogo de volta, por exemplo, lá a gente meteu 5-0 no Grêmio. Então era pra ser um agregado de 9-1, foi um agregado de 6-1. Não foi tão histórico, mas foi bem histórico ainda. Mas eu acho que essa galera, tipo, pediria pro Gabigol sair do time, como, enfim, quer ir pra um lado. Acho que pode criticar tá válido, mas assim, quer ir pra um lado muito pesado em relação ao Bruno Henrique, usando esses impedimentos, esses 2 impedimentos como justificativa, enquanto eu penso assim, mano, ele gerou jogo, ele gerou opção, ele cumpriu bem com o plano de jogo do Felipe, o plano de jogo do Felipe funcionou nesse aspecto, e, mais importante, ele deu continuidade às jogadas e fez os gols, apesar de estar impedido, porque muitas vezes o cara vai e perde esses gols feitos, né? E ele fez os 2, mostrando que é isso, ele é um jogador decisivo e pode ser um jogador decisivo, apesar de estar impedido nesses 2 lances, né? E, enfim, eu acho que honestamente não pode nem criticar, Guilherme, pra falar a verdade. Não então tem direito. Tá. Vou aceitar, então. Mas vamos então, Guilherme, então, Alex? Vamos sim. Começa você. Não, eu meio que dei spoiler já, né? Assim, não, já deu, mas formaliza aí, pô. Menção honrosa de speedrun. O Léo Pereira, que jogou muito, principalmente no jogo do Brasileiro, merecia aquele gol de bicicleta que foi na trave, tá? Acho que tem que ser citado aqui pelo menos uma vez. O Pedro, que teve, tipo, 3 chutes, 3 gols, tá ligado? É uma coisa absurda que ele fez também nessa sequência. O Saul, que fez essa partidaça também. E o Plata, acho que são minhas menções honrosas, Niki. O Plata, que jogador, cara. Mas, não tem como, mano. Assim, eu falei, com o que o Arrasca jogou no jogo do Brasileiro, é muito difícil ele perder o Malvadão. O Plata e o Saul chegaram perto de tirar. Mas aí o Arrasca foi lá e fez de novo, tá ligado? Teve outro jogaço, outra partidaça. Então, assim, nota 10 pro Arrascaeta, camisa 10 e Malvadão da semana. 10 e faixa.
Então, cara, eu vou te dizer que pra mim é muito evidente que o Arrascaeta foi muito importante e tudo mais. Só que, cara, tipo, na minha cabeça, de verdade, a importância de Gonzalo Plata mexe muito comigo, honestamente. Mas não só isso, sendo muito sincero, eu destacaria, por exemplo, que realmente eu acho que o Saul, por tudo que, tipo, a gente falava sobre expectativas, né, na utilização dele e tudo mais, cara, eu acho que ele é o cara que, pra mim, tipo, é, acaba se destacando mais, sabe? Eu acho que eu vou premiar ele como o meu craque da semana, vai? Como meu malvadão. Não, acho justo. E é isso, ele fez foi uma masterclass essa partida da Libertadores dele. Então é isso, Alex votou no Saul, eu votei no Arrascaeta. É, e só nota pra semana, Alex. Eu acho que não tem como fugir, mas vamos ver o que tu vai achar. Não, não, não tem como sair, não tem como fugir. Cara, é nota 10. Tipo, o Flamengo, tipo, o máximo que eu poderia fazer, Guilherme, de verdade, era, tipo, dizer que, poxa, discordo da empresa que a gente fechou como patrocinadora Master, tá ligado? Mas, tipo, não tem que falar, tipo, tirando isso, tipo, não tem nada, nada, nada. Eu acho que dá pra falar isso e dizer que se não fosse isso seria nota 11, tá ligado? Porque tudo, mano. Assim, até valorizar o Zico a gente conseguiu essa semana, tá ligado? É tipo, sem erros, no notes, tá ligado? Então, a nota 10 também da minha parte. Acho que não tem muito como fugir disso. Exato. Se puder apresentar aí os jogos que eu tô anotando aqui na Taça David, tô anotando Tá, um os nossos momentinho. votos. Os próximos jogos Flamengo e Vitória, na segunda-feira, dia 25 de outubro. De outubro, não, perdão, agosto, às 9 horas. E depois Flamengo e Grêmio, domingo, 31 de agosto. Agora falei certo. Finalmente, depois, tipo, a última vez que o Flamengo jogou um domingo, 4 da tarde, o Gabigol ainda era jogador do Flamengo. E finalmente a gente vai Não, mas voltar. sem brincadeira foi em maio, tá, galera? Final de maio. É bizarro. Aí a gente vai voltar, finalmente, então, a ter é, a possibilidade e o direito, né, eu diria, de estar no horário nobre do futebol brasileiro, né? Porque é muito importante, é muito marcante historicamente. E seu resultado, então, dito isso, Alex? Oi, meus palpites? É. Cara, Flamengo e Vitória eu acho que é 3-0. E Flamengo e Grêmio eu posso falar também já logo? Ou tu fala primeiro o teu Flamengo e Vitória? Fala, pode falar. Flamengo e Grêmio 2-0 voltando também. Eu vou repetir o placar que foi da ida, tá ligado? Cara, Flamengo e Vitória. Eu acho que vai ser um 2-0. Eu não costumo usar esse placar, eu gosto de fugir dele, mas eu acho que vai ser um 2-0. Tô impressão de time misto pra esse jogo. Mas Flamengo e Grêmio, cara, tu falou 2-0. Eu acho que eu vou de 4-0 no Grêmio, mano. Eu acho que eu vou pela goleada. Eu acho que vai dar tempo do time crescer até lá. Vai estar uma máquina esse time contra o Grêmio. Eu acho que também a gente precisa apontar os nossos acertos, Alex. Só que eu não tô com a pauta aqui que a gente fez presencialmente, então eu vou Pois deixar é, pra fazer no próximo episódio é, que aí a gente coloca em dia toda a Taça David, o resultadismo até agora, né? O Malvadão, quem é que tá liderando também. E até porque o próximo episódio a gente vai ter um tempinho maior, né? Porque já deixando claro, como vai ser um jogo por semana agora nessa sequência, a gente não vai fazer episódio semana que vem, vamos ter uma pausa. E a gente volta só depois do jogo contra o Grêmio. E aí vai ser o último episódio antes da data FIFA, no caso, né? A gente vai englobar esses dois jogos e já projetar a data FIFA, etc. Então a gente volta só depois do jogo contra o Grêmio, né, Alex? isso. Exatamente. Então, acho que.
Antes de encerrar, uma coisa que me veio à cabeça importante falar. O momento em que o trabalho do Tite desandou ano passado foi quando ele era líder do Brasileiro e resolveu poupar contra o São Paulo, perdeu e depois foi jogar na retranca contra o Palmeiras na Copa do Brasil, covardemente. Poupou no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil. Então, eu acho que é importante dizer, líder do Brasileiro não pode poupar time em jogo grande, em jogo importante. Por mais que o Inter tenha poupado, a gente não podia poupar, então eu acho que foi um ótimo sinal também. Essa colocação e como o Flamengo lidou com isso desde da Copa do Brasil antes e agora continua lidando nesse momento em que tinha que lidar com Brasileiro e Libertadores, né? É isso, mano. Acho que da minha parte eu já falei demais. Acho que a gente pode encerrar. Eu concordo, Guilherme. Tu concorda que eu falei demais, né? Com Enfim. tudo. Valeu, Saudações galera. rubro-negras, rapaziada. Não dá,